Boa tarde, Deus abençoe muito você e que Nossa Senhora Aparecida interceda por sua família e principalmente por sua saúde, porque aqui nós queremos cuidar muito bem de você. Muito obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você nesse sábado à tarde, trazendo essa união entre a fé e a medicina e espiritualidade, é bom demais, minha gente. Que alegria estar com você, viu? Quero também reforçar que você pode e deve participar, minha gente. Como? Pelo nosso WhatsApp, que é o 12 99707 4730. Repetindo, 12 99707 4730. E também, claro, para você curtir, ver os bastidores de tudo aquilo que a gente produz antes de entrarmos no ar, que é a nossa página do Instagram, que é Programa Saúde e Fé. Então sejam todos bem-vindos com muito amor, com muito carinho, minha gente. Minha gente querida, a saúde bucal das crianças é um tema que vai muito além da estética. Dentes saudáveis contribuem para uma fala correta e até para a autoestima dos pequenos. Porém, doenças como cáries, gengivite e lesões traumáticas são mais comuns do que imaginamos. Você sabia que alguns hábitos simples podem prevenir grandes partes dessas complicações? E para entender melhor sobre esses cuidados e garantir um sorriso saudável desde a infância, nós vamos conversar hoje, minha gente, ela que é especialista, dentista especializada em saúde bucal infantil, a queridíssima doutora Marília Carvalho, que nós convidamos para entrar na salinha da saúde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, muito obrigada. Bem-vinda, que alegria. Alegria minha estar aqui. É a primeira vez no Saúde e Fé? Primeira vez aqui. Seja a primeira de tantos, doutora. Por favor. E ela já trouxe tanto material aqui, gente. Pode sentar, doutora, por favor? Obrigada. Que maravilha, doutora. Hoje, então, saúde bucal infantil. Gente, a doutora já está aqui. Então, reúne a sua família, sábado à tarde, no conforto da sua casa, aí no seu sofazinho, que você já trabalhou a semana inteira. Agora é o momento de você cuidar da sua saúde. Por isso que o Saúde e Fé existe, minha gente. Então, reúne a sua família, principalmente as crianças aí, as mamães, para aprender essas dicas valiosíssimas com a doutora Marília. Doutora Marília, a primeira pergunta, né? O brasileiro, os adultos estão cuidando bem da saúde bucal das suas crianças, dos seus filhos? Bem, eu gostaria que cuidassem melhor, porque a cárie dentária ainda é algo muito presente na vida das crianças e isso é um trabalho nosso da odontopediatria, de fazer essa consciência, de levar essa informação para as famílias para que o número de crianças com cárie diminua, mas ainda é muito presente. Muito presente esse... existe essa disciplina, claro que é dentro de casa, em casa, o cuidado, mas assim, as escolas também já fazem isso, a importância de ter essa higienização bucal também como matéria de ensino, doutora? Sim, algumas escolas, tanto do ensino público como escolas particulares, recebem profissionais que sejam dentistas ou sejam estudantes de odontologia para conseguir levar essa conscientização, que a criança vai ser a semente, ela vai receber a informação e aí ela vai levar essa informação para casa. Então, às vezes, num trabalho desse, a criança sabe da importância, por exemplo, de passar o fio dental todos os dias, ela leva essa informação para casa e ela ensina um adulto que é importante passar o fio dental todo dia. Agora, doutora Marília, o fato assim porque tem alguns adultos, enfim, que não tiveram esse cuidado lá atrás, enfim, e de repente por não estarem com essas informações atualizadas, enfim, de repente também não tem esse cuidado mais preciso com suas crianças. O que acontece assim, com uma criança quando ela começa nesse processo assim, de perda, né, da óssea ou dos dentinhos? Acontece uma cascata de coisas difíceis, coisas ruins, porque a cárie ela vai começar pequenininha e ela pode vir a doer quando for uma cavidade maior e nisso pode gerar uma infecção dentro mesmo da gengiva e isso daí pode levar a um edema, a um inchaço. Então a sequência de fatores, a sequência da doença, ela é muito grave, ela pode se tornar muito grave. A saúde bucal infantil ela começa quando começam a aparecer os dentinhos ou antes disso também há uma necessidade de um cuidado na própria gengiva que os dentinhos ainda não começaram a aparecer? Há uma necessidade de cuidados dependendo de como está a alimentação. Se a criança já come
alimentos é importante higienizar. Mas a prevenção da doença cárie, ela começa quando o dente nasce na boca. O processo de dentição vai variar de criança para criança ou tem mais ou menos assim uma faixa etária para isso? Varia. Os meses? Os primeiros dentes chegam por volta dos 6 meses de idade. Tá. Mas tem bebês que com 1 ano estão sem dentes e se estiverem sem dentes, fiquem tranquilos que pode acontecer de demorar mais mesmo para aparecer o primeiro dente. É um processo individual. Individual. Né? Agora, quais são os sinais que começam a aparecer alguma cárie? É o choro da criança, enfim, que os pais devem ficar atentos, doutora? Felizmente não é o choro. Normalmente a cárie ela pode ser vista antes mesmo de doer. Então em casa, né, a forma mais fácil da família identificar é observando o dente e vendo se teve alguma alteração naquela superfície. Essa alteração pode ser amarelinha, começando, pode ser marrom, como pode ser o buraquinho. Tá. Mas é alguma alteração na superfície, alguma alteração daquilo que você está acostumado a ver na boca, no dente do seu filho. Mas, doutora Marília, eu posso pensar assim, não, tá chegando uma carezinha ali, mas fica tranquilo, ele vai perder esse dentinho mesmo, né? Vai cair esse dentinho, então aí eu tenho que cuidar da próxima remessa que vai chegar. Eu posso pensar assim ou não? Não, por favor, não. Porque esse dente, ele tem uma razão, esse dente de leite. Numa forma comum a gente chama ele de dente de leite. É importante tratar essa cárie no dente de leite porque ele é um dente responsável por toda a função mastigatória, por toda a função de saúde e ele é o que vai reservar o lugar para o permanente que vai chegar, para a próxima leva de dente que vai chegar. Uma cárie não tratada nessa primeira dentição, porque a gente sabe que a gente renova, né? É uma cárie ali, ela pode perfurar e ir ao encontro daquela que está vindo, daquele dentinho definitivo que está vindo lá atrás? A cárie em si não, porque a cárie é uma doença açúcar dependente. A cárie só acontece onde o açúcar está presente. Mas a avalanche de acontecimentos, a evolução da doença pode levar a cárie a chegar no nervo, do nervo ir para a raiz, da raiz ir para a estrutura óssea e aí sim afetar o dente permanente que está ali se formando. A cárie é o principal problema assim, da saúde bucal da criança ou tem outros probleminhas associados a isso tudo? Ela é o principal, porque ela acaba sendo o que mais acontece, o que mais faz as famílias ficarem preocupadas e levarem os filhos ao dentista. Mas existem outras questões, outras doenças que fazem parte dos nossos cuidados dentro da odontologia para bebês e crianças ou odontopediatria. A criança está nesse processo de amamentação, enfim, mas já está, a família já está introduzindo pequenos alimentos mais macios, enfim, mais pastosos assim, para a criança. É aí que o cuidado tem que ser redobrado, doutora, nessa transição, porque enquanto está mamando, etc., né, a própria amamentação já é uma proteção absoluta, né, doutora? Então é quando começam a se introduzir outros alternativos de alimento, é isso? Sim. Enquanto a gente tem uma alimentação mais natural, a escovação e a higiene ela é mais para a família ter a rotina, os adultos aprenderem e os bebês aprenderem. E o risco de cárie, a doença cárie, ela pode começar a surgir quando a gente tem um açúcar presente na alimentação. Por isso, uma alimentação saudável é tão importante. E por isso, não é indicado dar açúcar para bebês. Abaixo de 2 anos, 0 açúcar. 0 açúcar. Então, aquelas papinhas que se faz, ou seja, mesmo açúcar, quando a doutora assim, açúcar com forma de mastigável ou também de suquinhos, doutora? Suquinhos também. Ali porque tem concentração, né? Exato. E o açúcar que nós alertamos a família é o açúcar branco, o açúcar sacarose. Okay. A fruta, ela tem um açúcar, mas é natural, é o açúcar da natureza. Então, essa não nos preocupa. A que nos preocupa e que a gente tem que alertar as famílias é do açúcar que é a guloseima, que é aquele açúcar que todo mundo gosta de agradar. No Brasil, a gente gosta de agradar as crianças com docinho. Nossa, exato, né? Calma, né? Mas tem que ter essa consciência de que precisa, de fato, ter uma rotina de higiene para conseguir equilibrar e a boca ficar saudável. A gengiva de uma criança pode, por exemplo, sangrar? Sangra porque está acontecendo um problema ou porque ela está lá brincando, infelizmente acontece, pega uma pecinha lá e dá uma mordidinha e mastiga a gengiva, assim, bloqueia isso. Então, isso é uma coisa de um objeto, né? Que não deve, tem que ter cuidado acima de tudo com aquilo que as crianças colocam na boca, principalmente as crianças que são pequenas, engatinhas, cuidado, né? Redobrado. Mas uma gengivinha de uma criança pode sangrar? Por quê? Pode. Pode ser essa a razão da criança ter batido, às vezes ela está com um brinquedo, a família não vê o que acontece, mas também pode sangrar porque aquela área que não está sendo higienizada acumula bactéria. Uau. Essa bactéria que acumula, ela vai fazer ali o trabalho dela de querer dominar tudo e aí ela vai liberar
separar os ácidos, e isso daí vai inflamar a gengiva. Então, às vezes, a gengiva inflama espontaneamente, que é uma gengivite, por exemplo, que é uma doença, né, que a gente diagnostica e faz o diagnóstico no consultório, porém, ela é uma doença relativamente simples, porque com a melhora da higiene, a gente já está resolvendo o problema. Quando estão nascendo os dentinhos já nasce com uma estrutura mais sólida, ou nasce molinhos assim, doutora, assim, que tem que ter um cuidado também na limpeza ali? O dente nasce já com a estrutura sólida. Ele já é formado, o esmalte dentário, com a estrutura dele. Mas ele tem um processo de mineralização, de fortalecimento. E esse fortalecimento acontece com a alimentação saudável e com o uso da higienização. Então tem um processo de melhora da estrutura dentária pós-nascimento do dente, mas ele já nasce 100% com aquela estrutura forte. E você está vendo em casa que ela trouxe um monte de material, daqui a pouquinho ela vai explicar alguns aqui, para como você também na sua casa pode usar e verificar se está usando de uma forma correta, enfim. Mas agora, doutora, nós também colocamos esse tema, né, nas redes sociais, enfim, e a gente sugeriu às pessoas também em casa participarem. E não é que muitas pessoas começaram a mandar perguntas como essa que chegou agora, doutora? Boa tarde, Frei. Boa tarde, doutora Marília, tudo bem? O meu nome é Maiara, esse é meu filho Ítalo, de 2 meses. E a minha dúvida é, ele desde que nasceu, ele já tem o formatinho dos dentinhos bem aparentes na gengiva. E eu queria saber se isso significa que os dentinhos dele vão nascer logo. Olha, eu vou tentar mostrar pra vocês. Abre um pouquinho. Aí, ó. Dá pra ver bem aí os dentinhos dele, tanto na parte de cima quanto embaixo. E essa é a minha dúvida, tá bom? Muito obrigada. Hoje é um programa aqui, minha gente, cuti. Que lindo, então, né? Parabéns, Maiara, pelo teu filhinho, viu? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Gente, mande vídeos assim, faz bem, assim, é gostoso assim, interagir com você. Então fique à vontade, viu? Saúde e Fé existe para isso também. Doutora, vamos ajudar essa feliz mãe, a Maiara, com essa linda criança aí, doutora. Bem, boa tarde, Maiara. Estou aqui para tirar sua dúvida. Essa marcação do dente na gengiva, de fato, está simbolizando, né? Está mostrando que o dente está chegando. Tá. E ele pode vir antes dos 6 meses. Como é que a gente vai saber se esse dente realmente está para chegar? Além da marquinha, o bebê pode ficar irritado, ele pode ficar mais incomodado, até na hora de mamar mesmo. Desculpa, doutora, a pergunta. Vai rasgando ali né? Vai rasgando a gengiva. É um processo natural, mas o bebê ainda não sabe disso, né? Então ele não tem essa maturidade. Aí ele manifesta esse incômodo, às vezes num choro mais constante, numa irritação, às vezes... Ele pode colocar o dedinho na boca. Muita mão na boca, aumenta a salivação. Então os relatos das famílias o bebê babar mais, o bebê ficar um pouquinho mais irritadiço. Se já alimenta no 2 meses, ele ainda só mama. Mas se já tem um alimento que faz parte da rotina, não querer comer um alimento. Okay. Então isso daí é um sintoma de que o dente realmente está quase rasgando. E é nessa hora que a Maiara e as outras mamães assim têm que ficar atentos. Como é que é o processo ali do cuidado, da higienização, né? Neste momento assim, nessa transição? Ela percebe que o dentinho está chegando. O que a mamãe tem que fazer ali, doutora? Bem, quando o dentinho está chegando, é uma fase complicada de se higienizar a boca, porque está incomodado. A partir do momento que o dente chegou na boca, ela já pode ter uma escova indicada para a idade. Então, chegou o primeiro dente, tem que ter a primeira escova e é indicado uma visita ao odontopediatra. Agora, nada assim, tipo, que está irritado, enfim, está doendo, tá o dentinho rasgando a gengiva, nada de usar qualquer coisa assim, meio que anestésico, doutora. Nada de, pelo amor de Deus, assim, tá doendo, então vou anestesiar ali, né? Não, a indicação é que é proibido, né? Não é indicado em nenhum momento colocar nenhuma medicação anestésica, porque a gente não vai ter muito controle na casa da pessoa, né? Da família não vai saber muito se fez a quantidade certa ou não. Às vezes passa e não consegue fazer uma verificação se realmente está no lugar ou não. Então a gente não quer que esse anestésico espalhe, então não é indicado nenhuma pomada anestésica. E dessa mesa farta aqui, desse arsenal que a doutora trouxe, o que a Maiara pode usar nesse momento, ou já apareceu o primeiro dentinho, o que seria recomendável? Quando ainda não tem o dente para ajudar nesse coça-coça, se não tiver algo parecido ou igual a esse, que é uma luvinha que ajuda, que chique, né? Que aí você consegue. Lúdico também, né? Lúdico, né? Atrai a criança. Às vezes com a própria fralda, o próprio paninho de boca, né, que as mães têm, ela só enrola e ajuda o bebê nesse coçar. Porque o bebê às vezes vai pedir, vai pôr a mão mesmo do adulto ali na boca. Então, enquanto não tem dente, isso aqui é uma opção pra gente, né? Tem uma outra opção, que é essa dedeirinha aqui, ó, que ela não tem a cerda de escova, mas se assemelha, que também faz uma massagem ali.
Bem de leve, bem né? de leve. Bem de leve, né? Para melhorar esse incômodo de uma forma natural, de uma fórmula que não tem uma medicação, né? Então isso aqui a gente indica. Aí para quando chega o dente mesmo, aí é indicado nós termos uma escovinha de dente. Tá. Mesmo quando o dente ainda é pequenininho, dá na mão do bebê, você vai ver o que acontece. Ele põe na boca, ele vira do outro lado, põe na boca também. Então o próprio bebê vai explorando toda essa escova e aí vai tendo uma rotina, um costume de conforto com esse objeto, né, que ele está conhecendo, e do adulto também para ir aprendendo a fazer o esfrega. Hoje a tecnologia chegou, doutora, assim, até nas escovas, ou seja, você aperta um botãozinho, ela vibra. Nada disso, ou seja, ou ligar esse pequeno vibradorzinho assim na escovinha para colocar ali na gengivinha. Nessa fase a gente não tem precisa. Algo ainda dedicado a isso, Tá. né? Para crianças maiores, sim. Para os bebês a gente não tem ainda no mercado dentro do Brasil. Mas, se de repente surgir, é uma opção. Porém, tudo que tem a questão do eletrônico para o bebê vai explorando e às vezes de repente pode desmontar uma pecinha. Então é legal ter algo que seja bem firme, né? Uma escova que não tenha muita chance de soltar um pedacinho, alguma pecinha. Qual é o melhor momento? A criança acordou, mamou, tomou uma dedeirinha lá, etc, etc, depois fazer a higiene, ou antes de dormir, como é que é? Ou quando ela estiver mais calma? Bem, para uma prevenção de cárie, né, da doença cárie, o ideal é a gente escovar o dente sempre depois das principais refeições. Sendo um bebê, quando essas refeições e que tipo de refeição está acontecendo, né? Então, se o bebê já tem uma rotina alimentar de café da manhã, almoço e janta, é indicado a gente ter a escovação da manhã, após o café, pós o almoço e pós-janta. Tá. Agora, doutora Marília, o fato assim de... a criança está crescendo, né? Está crescendo lá e de repente ela tem o kitzinho dela, etc. Ela vai lá, coloca, nada de flúor, nada disso, aquilo, né? Então ela vai lá... E aqueles cremes dentais que são assim... tem sabores, né? Qual é a orientação nesse? Porque ela já pega a escovinha, já vai lá, é claro, bastou, a mamãe ensinou, o papai ensinou a escovar o dente, bastou aquilo que ela faz ou eu tenho que depois que ela faz verificar ou estar junto com a criança ali? E o tipo de produto que ela pode usar? Joia. A gente tem dois fatores com a questão do sabor na pasta de dente. A pasta de dente tendo um sabor agradável vai estimular, vai convidar a criança a ter a aceitação daquele momento. Então, nesse quesito é bem-vindo. Porém, a pasta de dente, ela não é um alimento. A pasta de dente, ela não é para ser ingerida em excesso, então ela tem uma quantidade. E essa quantidade é o equivalente a 1 grãozinho de arroz cru. Então quem tem que colocar é o adulto. É o adulto, não nada de deixar, porque a criança vai ficar, acha que é docinho, vai engolir, ponto final, né? Exato. E se engolir também não vai fazer mal, né? Nessa quantidade não. Nessa quantidade não, né? E aí, em algum momento, a pasta de dente precisa ter o flúor, né? Então, qual que é a função do flúor nessa prevenção? O flúor, ele é um composto químico que ajuda a superfície do dente a ficar mais resistente. Ok. Então, o dente vai ter mais resistência para a ação da cárie. Quando é indicado colocar o flúor junto da pasta de dente, né? Usar uma pasta de dente com flúor? Quando a gente tem esse risco de cárie. Isso é de acordo com a alimentação. Então, se o bebê só mama no peito ou só mama e come alimentos saudáveis, a gente ainda pode manter uma pasta sem flúor. Mas uma criança de 3, 4 anos, que já sabe o que é uma bala, que já sabe o que é um bolo com cobertura de chocolate, exato, aí a gente já tem que usar a pasta de dente com flúor na quantidade certa. Né? Então tem a indicação e precisa de que o adulto seja o responsável para fazer essa colocação da pasta de dente. Doutora, a gente está falando de bebê, a gente está falando um pouquinho mais assim, nesse período infantil, doutora. Aí, filho, vai escovar o dente. Mãe, já escovei, né? Do jeito dele, da técnica dele, etc. Basta com essa informação que a criança dá ou a mãe, o pai tem que ir lá dar um confirmo? Vem cá, deixa eu ver. É sempre indicado verificar. O que a gente tem de referência? Quando que uma criança consegue fazer com qualidade, se ela desejar, a escovação e passar o fio dental? Quando essa criança consegue amarrar com facilidade o cadarço. Ah, olha, é uma dica. Referência, olha uma dica. É uma dica, é uma boa dica. Então, se o seu filho já consegue amarrar com facilidade o cadarço, ele fazer já tem... nozinho lá correto, ele já tem uma capacidade de... uma destreza manual, uma habilidade suficiente. Mas aí, às vezes, a criança tem essa habilidade lá pelos 8, 9 anos de idade. Só que aí tem o que a gente brinca no consultório, que é a preguicite aguda. Não é uma doença, mas a gente fala como se fosse um nome. De novo, já escovei, né? Exatamente. Então, é importante que o adulto verifique. Uma dica que eu dou no consultório, que é até engraçada, o adulto, né, a mãe ou o pai, estando com a mão limpa, fazer assim, ó. Esfregar um pouquinho pertinho da gengiva. Saliência. Não, pra ver se sai uma melequinha, uma sujeirinha. Aí viu assim, fala, filho, tá sujo ainda, vai escovar de novo.
Então, como é uma família, a pessoa tem essa intimidade, né? Então pode fazer isso, serve para verificar se o filho está conseguindo escovar bem. E o visual também ajuda, né? Por exemplo, assim, eu posso mostrar para a criança, assim, eu estou vendo aqui alguns dentinhos estragadinhos, assim, eu posso mostrar algum videozinho, olha, se você não escovar, como é que pode ficar esse impacto? Pode ser pedagógico, doutora? Pode. É claro que vai depender muito de cada criança, né? Tem criança que fica muito impressionada com imagem, então isso daí é algo que fica um pouco individualizado. Mas numa palestra, em algo maior, a gente sim consegue fazer isso. Então mostrar, às vezes procura na internet, fala assim, ó, isso aqui é a cárie, para trazer essa consciência para a criança saber. É um caminho sim, no consultório a gente faz uso disso, de todo esse recurso visual, porque a criança vai ter um melhor entendimento se ela conseguir verificar, se ela conseguir ouvir e se ela sentir que aquilo é importante para ela. Tá vendo, gente? Quantas dicas valiosíssimas estamos hoje aqui trazendo para você para cuidar bem aí dessa dentição, desse sorriso do seu filho lindo, viu? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso intervalo, na sequência temos muito mais informações, a doutora trouxe outros objetos que servem para outras faixas etárias também, viu, gente? Tudo isso e muito mais, os vídeos que a gente vai mostrar para você de perguntas que o pessoal está em casa. Então, tudo isso e muito mais no Saúde e Fé que volta já porque você merece. Vamos continuar com o nosso bate-papo aqui com a doutora Marília Carvalho, nossa dentista especialista em saúde bucal infantil. Doutora, né? Nós queremos assim trazer já mais uma pergunta do povo que está em casa, assim, fez uma pergunta sobre a alimentação. Então, acho que é uma pergunta bem completa, vamos ouvir. Boa tarde, equipe Saúde e Fé. Boa tarde, doutora Marília. Meu nome é Letícia. Eu gostaria de saber se é verdade que a alimentação ela influencia diretamente na saúde bucal. Que tipo de lanche eu devo evitar para proteger os dentes das minhas filhas? Muito bem, a pergunta aí da Super Letícia. Alimentação, doutora? Interfere muito. Boa tarde, Letícia. Estou aqui para responder a sua pergunta. A questão da alimentação, o que ela precisa evitar no lanche das filhas? Os alimentos açucarados ou altamente açucarados. Claro que no Brasil a população gosta muito, né? Faz parte da nossa cultura. No Brasil parece que o amor ele é manifestado em forma de doce. De doce, né? E isso daí é uma coisa bonita. Porém, a gente precisa evitar. Então, na rotina da escola, na rotina do dia a dia, escolher alimentos que sejam mais naturais dentro do possível, né? Tá. Ou que não tenham alta ingestão de açúcar. Então, quando você for comprar, por exemplo, uma bolacha, você tentar evitar a bolacha. Mas se não consegue, se a sua filha aquele dia não quer comer uma fruta, ou se você não tem uma fruta, que é a primeira e melhor opção, escolher uma bolacha que não seja pelo menos uma bolacha recheada, que seja uma bolacha mais básica, mais simples. Porque, obviamente, sempre a gente vai ter que fazer a rotina da higiene, mas quando a gente tem menos açúcar, o nosso risco de cárie diminui, então interfere. A fruta que tem, claro, açúcar, a frutose, etc., como é que ela deve ser introduzida? Aos poucos, em pequenas porções, conforme a faixa etária, conforme a dentição que está saindo? Como é que é, doutora? Exatamente. Quando a criança está no primeiro ano de vida, ela normalmente vai mês a mês no pediatra. E aí, quando tem essa prontidão, que é normalmente aos 6 meses, é liberado começar a introdução alimentar, que a gente chama de introdução alimentar. Então, elas têm a apresentação dos alimentos de diferentes formas que são seguras. Okay. Então, você vai dando pedacinhos de frutas maiores. No começo, você não vai introduzir uma uva, porque o bebê ainda não sabe como é isso, né? As sementes, frutas com algumas sementes, a senhora citou uva aí, como é que é? Ou seja, fazer com que ela pode engolir, etc? Exatamente. Vai ter um corte específico, no caso da uva, por exemplo, vai ter um tempo específico para conseguir apresentar esse alimento, e isso daí o pediatra vai orientando, e vai ter um corte e um formato específico, para que a criança já tenha essa prontidão para conseguir fazer essa ingestão desse alimento em segurança. E é interessante, doutora, como a senhora falou, o corte da fruta tem que ser em pequenos pedacinhos, né? Porque se você dá um pedacinho maior, a criança a tendência é colocar na boca e já engolir, né? Ou seja, não vai degustar e saborear, enfim, já colocou e engoliu e já está lá. Então esse cuidado também tem que ter um pouquinho, doutora? Depende da faixa etária. O pedaço vai ser maior ou menor dependendo da idade que o bebê se apresenta, né? Então um bebezinho pequeno, ele vai precisar de alimentos que ele consiga mais segurar e ir chupando ou mastigando. Okay. Uma criança já maior, aí sim a gente vai ter um pedaço que pode ser mais compatível com a idade. Então a gente precisa primeiro ter a faixa etária, né, a idade de prontidão e também o alimento que esteja indicado para que esse bebê consiga fazer a ingestão do alimento em segurança. Ok. Gente, nós estamos falando sobre saúde bucal infantil e a gente está trazendo aqui uma especialista, a doutora Marília, e a gente está muito feliz porque você em casa, além de acompanhar, assistir, aprender, também está interagindo conosco com mais essa pergunta que chegou agora para nós.
Boa tarde, equipe Saúde e Fé. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Eu notei que os dentes do meu sobrinho de 5 anos, eles estão ficando amarelados, mesmo que ele escove todos os dias, né, com certa frequência. Eu queria entender melhor o porquê que isso pode estar acontecendo. Obrigada. É um processo aí natural, ou ele está ingerindo muito suquinho de laranja ou alguma fruta mais de coloração aí amarelada, alaranjada, doutora? Boa tarde, Juliana. Vou responder a sua pergunta. Pode ser 2 fatores. Pode ser que a escovação, de fato, não está sendo tão bem feita e a família acredita que esteja, mas uma placa bacteriana, uma sujeirinha está aderindo lá. Então, às vezes, indo no dentista, esse amarelo vai embora com a limpeza profissional. Então, um fator pode ser isso. E o outro fator pode ser mesmo uma questão de corantes, mesmo que naturais. Por exemplo, eu já tive um caso de um paciente que veio no consultório com esse relato e não tinha mudado muita coisa na rotina. Tava tudo indo muito normal. Eu falei, mas não está justificando. O que será que tá? Eu fui perguntando, tem alguma coisa nova? Aí a mãe estava colocando cúrcuma no alimento. E aí aquela cúrcuma não fez mal nenhum, mas ela impregnava. Então, dependendo do alimento, sim, pode estar acontecendo. O que eu indico para ela é levar um profissional especializado, né, um dentista de criança, para ele poder avaliar e dar essa resposta do que aconteceu de fato. E essa coloração amarelada pode desaparecer? Desaparece, né? Se não tinha antes e agora está acontecendo, ela vai desaparecer provavelmente. Agora, doutora, em relação ao creme dental, a criança tem quando que ela pode usar mais ou menos a mesma característica do creme dental do adulto, né? Porque é diferente, né, doutora? Quando é que ela pode fazer essa passagem? Ótima pergunta. O creme dental, ele tem a função que eu sempre falo que é um comparativo. Serve como se fosse um detergente para ajudar a sujeira a ser removida e o flúor para fortalecer a estrutura. O creme dental do adulto também tem essa função. Ele faz a limpeza e ajuda no flúor. Quando que a criança pode usar o mesmo? Quando ela já está tendo essa aptidão de gostar mesmo, é uma questão de sabor. E normalmente isso vai acontecer lá pelos 5, 6 anos, que é quando troca para a segunda dentição. Então eu libero, né, eu falo para as mães, se quiser escovar com a pasta de dente de adulto, sendo a pasta de dente mais comum, né, com flúor, pode liberar a partir dos 5, 6 anos, porque já tem uma dentição permanente chegando ali. A criança, doutora, ela não tem assim muita consciência da intensidade, da força, enfim. De repente, ela, fazendo esse exercício, esse hábito de ela por ela, né? De repente, ela pega a escovinha e aperta e esfrega com, né, uma certa potência aí. Aí os pais têm que orientar que é um movimento leve. Como é que fica isso? As crianças muitas vezes mordem a escova. E aí isso daí faz com que a escova fique com as cerdas abertas. E aí isso não vai ter mais uma eficiência. Então, assim, pode acontecer de fato da criança pôr muita força ou então de morder a própria escova. E isso daí não é um indicado. Então o trabalho dos pais, né, colocando como um trabalho, é esse dia a dia de ir orientando. E indo ao dentista, a gente também reforça essas orientações, né? Então o adulto fala, olha, não precisa fazer força. É jeito, é maciez, e aí a criança vai sentindo. E aí, dependendo da idade, ela vai ter um entendimento. Se for um bebezinho de 2, 3 aninhos, uma criança, né, que está já com 3 anos, normalmente ela ainda não tem essa percepção. Mas uma criança de 6, 7 anos já tem com mais facilidade. A troca da escovinha é quando as cerdas se abriram ou de quanto tempo seria o ideal? Numa média, a gente coloca 3 meses. Porém, as crianças às vezes têm gripes, às vezes as crianças pegam um vírus, alguma coisa na escola. Então, a regra acaba sendo, para simplificar, 3 meses no máximo. Se acontecer antes da criança ficar gripada, ter uma virose, trocar também. E se ela morder muito, né? Então, os bebezinhos, normalmente, eu dou uma dica também para as mães. Se seu filho bebezinho, tá mordendo muito a escova tá abrindo, deixa essa escovinha para esse bebê ou para essa criancinha escovar o dente dele simbolicamente, que seria uma escova que eu falo que é de sacrifício, é para a criança de fato morder. E na hora que é o adulto que vai escovar, que é o adulto que vai fazer, aí ele tem uma outra escova, faz aquela higienização e já guarda. E deixa a criança brincando com aquela uma que já está mordida mesmo, entendeu? Deixa eu ver se com essa resposta, né, da doutora, se a gente respondeu, né, com essa resposta, respondeu a pergunta que chegou agora, justamente, acho que sobre escovação, doutora. Joia. Olá, boa tarde, Frei, boa tarde, doutora Marília. A minha pergunta é, qual é a melhor maneira de se armazenar a escova de dente infantil para evitar contaminações? Desde já, boa tarde, obrigada.
Legal a pergunta, tá vendo? Complementou aí a nossa resposta sua. Usar, trocar, etc. Mas o armazenamento, guardar onde guardar, como guardar? Gostei da pergunta. Boa. Boa tarde, Cíntia. Você respondeu a sua pergunta e já vou te dar exemplo, tá? Tanto a escova de dente do adulto quanto a da criança, ela precisa ser higienizada logo depois da escovação. Então, a gente vai higienizar ali com água corrente. Para guardar, o indicado é estar num ambiente que seja seguro em relação à contaminação, então na pia, longe do vaso, isso é indicado, e não deixar em um ambiente totalmente fechado. Se for para proteger, que seja aquela proteção que tenha furinhos, isso vende em farmácia, isso é indicado. Se for para colocar num potinho maior das outras escovas, colocar um kitzinho que tenha furinhos, para que tenha uma troca de ar ali e não tenha o desenvolvimento de mofo. E uma segunda dica, toda semana pega uma xicrazinha, coloca o antisséptico da família mesmo, do adulto, e deixa essa escovinha de molho 5 minutos. Terminou, lavou, semanalmente fazendo essa higiene, não vai ficar aquele gruminho, aquele mofinho na escova. Okay. Quando a doutora fala antisséptico, eu fico imaginando que é esse aí, o enxaguante? Esse aí, o enxaguante bucal. Né? Isso que é fundamental. Isso pode, como é que é a técnica? Colocar numa xícara? Põe numa xícara, deixa de molho 5 minutos, e aí depois lava, e aí a escova já está higienizada. Sem misturar água, direto, né? Direto puro, para fazer a higiene semanal. Ok. E o armazenamento, se for é indicado algo fechado, mas que tenha um furinho, uma respiração ali, para não ficar aquele ambiente muito fechadinho. Já que nós falamos do antisséptico, do enxaguante bucal, como é que é o uso? Aí, por uma criança? Bem, a criança já tem que ter a capacidade de conseguir cuspir, né? Okay. E isso daí, normalmente, os bebês, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ainda não têm essa... Eles engolem. Então, se você já tem a segurança de que seu filho consegue fazer um movimento e cuspir, ele já pode usar um antisséptico indicado para a idade. Que no caso aqui a gente tem exemplo de antisséptico infantil, que é o enxaguatório, que é o enxaguante bucal infantil. Ajuda, doutora, assim... para a higiene da criança, né, a higienização da criança, ela escovar, cuidar do seu dentinho junto com o adulto? Por exemplo, o pai está escovando, a mamãe está escovando, está fazendo a sua higiene, a criança pertinho ali fazendo a dela, vendo os adultos? Sim. O dia a dia, né, o exemplo é aquilo que melhor ensina. Então o adulto fala, vai escovar o dente, é um caminho. Mas quando o adulto mostra que ele passa o fio dental, que ele escova o seu dente, isso é a melhor forma de ensinar. E estar junto é um momento em família, né? Doutora, se tem alguma tortura, né? Tem uma tortura é justamente a visita ao dentista, né? Que deve ser feita regularmente, etc. Assim, como lidar com essa situação? Como convencer? Como ajudar-se a mãe nessa criança e a criança naquele momento ali, doutora? Certo. Esse tema, né, da tortura é um consciente coletivo, ou seja, muita gente tem medo de dentista, muita gente não gosta de ir ao dentista e isso a gente quer que mude, né? Então, assim, quando você vai num especialista ou um profissional que já é preparado para receber aquela criança, ele vai ter visualmente coisas que agradem a criança, vai ter técnicas para conseguir lidar com essa criança, vai ter, não é só a paciência, precisa ter um passo a passo, ter uma equipe, né? Então a minha assistente, ela também já é treinada, ela também já é preparada para ter as palavras, para ter o toque, para ter o respeito, para olhar no olho, agachar, falar com a criança. Então tudo isso faz com que aquela tortura que os adultos sempre comentam que não gostam, já seja diferente. Seja um momento prazeroso. Nem sempre é fácil, é um desafio, né, doutora? Porque ali é lidar com impaciência, com as mãos que não param, o choro, né? Sim. Entendeu? Então, mas é necessário, né, doutora? É necessário esse cuidado, essa visita, né? E é uma oportunidade, porque assim, a população toda não teve esse tipo de profissional naquele passado, né? Então isso ficou muito difícil. O que é a minha dica? Se você tem a chance de levar o seu filho a um profissional especializado, isso vai fazer muita diferença para a família, porque a criança que começa a cuidar da sua saúde bucal desde cedo vai ser um adulto com uma saúde bucal excelente. Mais uma pergunta chegando aqui no Saúde e Fé, a gente faz questão de colocá-la aqui, justamente para que a doutora Marília dê essa orientação correta. Vamos lá. Boa tarde, equipe Saúde e Fé. Boa tarde, doutora Marília. A minha dúvida é a seguinte: eu tenho um sobrinho de 7 anos que engoliu um dos dentes de leite. Então eu queria muito saber se isso é, primeiro, perigoso e se é prejudicial de alguma forma à saúde dele. E quais as maneiras que a gente pode lidar com isso a partir de agora. Desde já eu agradeço muito pela ajuda.
Obrigado, Felipe, pela pergunta, né? Então aí, doutora, a pessoa lá da criança, né, de repente, molinho dentro, engoliu. E aí? E aí? Boa tarde, Felipe. Bem, se acontecer isso com o seu filho, fique tranquilo. Normalmente, esse dente ele vai entrar e se misturar com os alimentos que estão ali no estômago e vai sair daquele jeito tradicional que é no cocô, propriamente dito. E a gente não tem nenhuma preocupação, porque o dente ele tem, nesse momento que ele está caindo, ele já está menor. É um dente que já é pequenininho, então esse dente ele vai passar e vai sair com tranquilidade, não vai prejudicar não. Doutora, assim, eu ouvindo que a doutora trouxe a gente chama bico, chupeta, etc. Isso interfere na carga dentária? É bom? Como é que é? Uma orientação assim, usa ou não usa? O que hoje a odontologia moderna, né? O que orienta, doutora? Bem, para a população no geral, o nosso ideal é, se conseguir não ter a chupeta, a gente não indica, né? Mas quem sou eu que lá naquele momento com a família, né, que tô aí na sua casa, 3 da manhã e a criança chorando. Então, se puder não usar a chupeta, a indicação é que não faça uso. Mas se estiver usando, usar o menos tempo possível. Usar com a menor frequência possível. Então, a criança acordou, chupeta, bico, dá aqui e guarda. Então, usar o menos tempo possível. Por quê? A presença da chupeta, ela vai fazer uma alteração na arcada dependendo da frequência, do quanto que está usando, né? E isso é simples de entender. Eu vou pedir licença aqui para mostrar esse dentinho. Claro. E aí, quando a gente tem uma arcada, né? Essa arcada aqui, ela tem uma posição. Se a gente tem um bico entrando aqui, não sei se vai dar para mostrar. Isso. A gente tem aqui tá pegando, a arcada entrando e aí o dente vai ficar na posição que não é a posição natural. Então, o dia a dia, o uso, um dia após o outro, vai alterando essa arcada. E isso vai fazer com que a criança, além de ter a arcada alterada, ela também não vai respirar da forma que ela respiraria. Porque normalmente a gente pode ter uma protusão. Pode ter uma protusão, o dente vai ficar para frente e aí essa chupeta pode alterar. Tudo, óbvio, depende da frequência, do quanto que a criança está usando. É o dia inteiro, não é o dia inteiro, é só para dormir? Nada de colocar açuquinha, melzinho, de jeito nada, né? nenhum. Para ficar adocicado, né? Não, isso daí, felizmente, as pessoas já estão com essa consciência de usar o menos possível o açúcar e não colocar doutora, pro bebê. Doutora, que tal então a gente, assim, a doutora dá umas dicas de como, assim, escovar, né? A criança, o pai, a mãe ensinar as crianças a escovar. Pode usar esse molde aqui grandão que a doutora trouxe aqui? Como bem, pensando que o nosso objetivo é deixar a boca saudável e é deixar os dentes limpos, a gente sempre vai começar com o fio dental. E aí, o fio dental, isso aqui é algo que é ótimo. A gente tem como colocar o fio dental e comprar, ou então, de alguma forma, ter acesso a ele, que é esse fio dental que é no cabinho. Então, quando você vai passar fio dental na criança, porque quando é criança o adulto precisa passar, a gente passa o fio dental com esse cabinho. É um recurso, é uma forma mais fácil de você usar o fio dental. Aqui, o que a gente quer mostrar? Que o fio dental ele vai limpar o quê? Ele vai limpar a lateral do dente, ele vai limpar aqui aonde a escova não entra. Então, a gente começando a passar o fio dental esfregando a lateral do dente é o nosso objetivo. Ah, mas o meu filho tem um dente separado. Se realmente é separado, a escova vai limpar. Mas onde for junto, precisa do fio dental. E aí depois, para fazer o movimento, a gente tem que lembrar que o dente tem 5 lados. Frente, aonde mastiga, atrás e as laterais. A escova cuida de 3 lados. A frente pode fazer o movimento tanto de vai e vem, quanto de bolinha, quanto de cima para baixo. Aí a pessoa pergunta, mas qual que é o melhor? O melhor é o que você conseguir. Porque a gente está falando de criança, entendeu? Então, na frente pode ser esses 3 formas, né? Em toda a superfície da frente. Aonde mastiga é fazendo o vai e vem, que aí vai fazer o movimento para conseguir limpar essa superfície. E tem a parte de dentro que está em contato com a língua, que aí aqui sim a gente faz a vassourinha para conseguir alcançar essa superfície aqui de trás. O comparativo que eu faço é, no banho, você se limpa inteiro? Limpa, você limpa costas, você limpa embaixo do braço, você não deixa de limpar nenhuma parte do seu corpo, o seu dente precisa do mesmo cuidado. A linguinha. Aí depois de limpar tudo, se a criança já conseguir fazer o movimento, aí é sempre varrendo, de dentro para fora. Você não vai fazer vai e vem, porque senão a sujeira vai ficar sempre por aqui. Isso aqui é uma forma. Tem outra forma de limpar a língua? Tem, que aí a gente tem raspadores de língua, que eu tenho um exemplo de raspador de língua. Esse raspador de língua, ele vai pela manhã, né, a pessoa pode fazer isso, ó.
trazer toda essa saburra bucal. Porém, para as crianças, eu só indico usar o limpador de língua depois que já tem uma rotina boa de fio dental não e de escova. Não entregar na mãozinha de uma criança pequena. Isso não. Nem pensar. Aliás, nada, né? Nada. Gente, olha que maravilha, quantas informações hoje aprendemos com a doutora Marília Carvalho, nossa dentista especialista em saúde bucal infantil. Quantas informações, eu espero que você tenha aprendido, né, assimilado toda essa mensagem e que valeu muito a pena, viu? E eu quero agradecer de coração a sua vinda, a sua presença. Quer dizer, se a gente entra em contato com a doutora Marília, olha, coloque ela na tela aí, já está na tela, com os contatos dela também, viu? Aí, ó, pode entrar em contato, tem alguma dúvida, você tem uma criança pequena, quer saber mais, a gente não conseguiu colocar talvez tudo aqui, mas vale a pena aí você continuar as suas pesquisas, viu? Doutora Marília, muitíssimo obrigado, que Deus a abençoe, que seja a primeira de tantas. Pode convidar que eu venho. Muito obrigado de coração, viu, doutora? Obrigada mesmo, é um prazer imenso estar aqui. Que maravilha, gente. Depois dessas orientações práticas aí, cuidado à questão infantil, saúde dos dentes, enfim, a gente precisa também cuidar bem da nossa boca, porque a gente precisa louvar a Deus, rezar, ter essa comunhão espiritual com Deus. Então chegou o nosso momento de oração. Pai Celestial, diante de Ti, trazemos os corações aflitos e os corpos debilitados dos enfermos. Pedimos com humildade que estendas Tuas mãos curativas sobre eles, proporcionando-lhes não apenas saúde física, mas também fortaleza espiritual. Ajuda-os a encontrar em Ti a fonte de toda cura e conforto. Que a esperança brilhe em seus corações, mesmo nos momentos de maior provação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Salmo 8 vai dizer assim que o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Hoje a gente aprendeu aqui como cuidar da saúde bucal das nossas crianças, né? E é bonito as crianças cuidar da parte da higiene, da saúde física, mas também assim, esse lado espiritual, aprender do pai e da mãe a rezar juntos, a orarem juntos, o louvor de Deus, as pequenas orações. Então, incentive isso para que o lábio da sua criança, na boca de sua criança, seu filho, além de ter essa higiene bucal, também possa louvar e bendizer a Deus. Deus fica tão contente, viu? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água. Vamos invocar uma bênção muito especial nesse final de semana. Você vai tomar a sua água com amor, com fé e com muita devoção. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, de modo especial, Senhor, sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la e santificá-la, e que através desse sacramental sejam derramados sobre cada uma de nossas vidas todas as bênçãos, as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, que Deus abençoe. Essa vai para a doutora Marília, viu, gente? Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais o seu carinho, a sua atenção. Cuide-se, um bom final de semana, visite a comunidade, a sua igreja. E na semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Bom final de semana, Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.